Se ele perder pro Flamengo de uma forma, se ele tomar uns 3-0 do Flamengo. Acho que apesar de tudo, o Mário vai demitir. Que planejamento de merda! Alguns jogadores achando que era jogador do Fluminense, mas na verdade era jogador do Vasco, quebrado. Olha que situação, meus amigos. O carro do jogador do Vasco, que o CT é próximo do Fluminense, foi quebrado por engano pelos torcedores do Fluminense. Fala nação! Saudações rubro-negras a vocês, meus amigos aí no Brasil, aqui em Portugal, aqui na Europa. Saudações rubro-negras! Vamos às notícias do nosso Mengão. Vamos ver aqui os cortes que nós preparamos aqui no canal para você com as notícias desse jogão Fla-Flu. Ele tá mostrando que ele tá sentindo o golpe, cara. Ele vai pra coletiva, ataca quem faz uma pergunta, perguntando, tipo assim, do problema do elenco, mais antigo que andar do pra problema frente de na bola, mudar. cara. Isso aí é mais antigo. Mas você ser reativo dessa forma, o que ajuda? Você tá contra o torcedor do teu time, cara. Eu concordo que isso é mais antigo que andar pra frente. E eu acho que é um indício do espiral, de fato. Do espiral, óbvio. Então acho que entrou no... Eu acho que ele podia ser diferente. Eu acho que entrou no espiral. Mas é muito voltando, difícil, cara, uma coisa é a seguinte. Eu sou fã do trabalho do Diniz. Acho que depois que ele sair do Fluminense, o tempo vai passar. Eu acho que o torcedor vai olhar pra trás e ter uma situação de analisar melhor as coisas. O que eu acho só, e a gente vai ler nos comentários aqui, acho que entrou numa espiral de fato de demissão. Eu acho que até ele sabe disso. Porra. Ele é da bola, ele sabe disso. Ele sabe que ele, se não der resposta pra ontem, em termos de resultado, rodou. Ponto. Entendeu? Se ele perder pro Flamengo de uma forma, se ele tomar uns 3-0 do Flamengo. Acho que apesar de tudo, o Mário vai demitir. Acho que sim. Pela proximidade dos dois. Eu acho que tem uma multa aí em questão, né? Ele renovou há pouco tempo. E aumentou a multa, né? Acho que sim. Situação no rival tá complicada, meus amigos. Olha aí uma manifestação dos torcedores do centro de treinamento do Saiu o Fluminense. Fred sendo cobrado também pela torcida. Que planejamento de merda! Agora vocês somem, paizão! Agora vocês somem! Manda o Mário botar a cara, pô, Fred! Manda o Mário botar a cara! Você aqui! Está Saiu o zagueiro Marlon, um dos mais cobrados pela galera lá hoje. Tem jogador, rapaz! Tem jogador, caralho! É pra acabar com a porra então vai, ficar de Pelé matar também. Ficar de ele vai matar também. Nós tá aqui, nós tá aqui. E nós vai estar aqui, pô. Deixa só ele puxar. Tomar no cu, Douglas Costa. Veio pra quê? A situação tá complicada, meus amigos. Olha isso aí. Olha como o Fluminense vai pressionado para o jogo de amanhã contra o Flamengo. Diniz pode cair a qualquer momento. Se perder para o Flamengo, caiu. Se perder para o Flamengo, dificilmente ele se mantém no carro. Vamos querer jogar, caralho. Teu salário é alto pra caralho. Vamos jogar. Da porra do time, caralho. Pô, tem que honrar essa porra aqui. Essa porra aqui é tradição, porra. Tem que cobrar, porra. Isso é Fluminense. Vambora, Diogo. Como é que tu saiu do Grêmio? Porque a gente abraçou, porra. Parceiro, não é o Grêmio não. Passa pra fazer isso não. Não vai correr, a gente vai sair. Vem pra caralho.
conversar lá com o Diniz. Vamos mudar o porra, Guga. Conversar com o Diniz. Fala pra ele que o atacante não é lateral, não, Guga. Porra, tá foda. Vamos ganhar amanhã, Vamos ganhar amanhã, irmão. O que tá acontecendo, irmão? Vamos ganhar esse jogo amanhã, cara. Vamos recuperar mesmo. Atual campeão da Libertadores. Mas atual campeão, irmão. Mas atual campeão. Era pra nós estar brigando lá em cima, cara. Tá foda, porra. 4 horas da tarde, não custa nada lembrar, jogo do líder Flamengo contra o Lanterna Fluminense. Inclusive, o Fluminense amanheceu hoje uma crise danada. Torcedores foram à porta do CT, bateram nos carros, cobraram os jogadores. Segundo o jornalista Vitor Lessa, o carro do John Kennedy foi quebrado e o CT do Vasco, que é próximo, torcedores do Fluminense confundiram alguns jogadores, achando que era jogador do Fluminense, mas na verdade era jogador do Vasco, quebrado. Olha que situação, meus amigos. O carro do jogador do Vasco, que o CT é próximo ao do Fluminense, foi quebrado por engano pelos torcedores do Fluminense. Olha a situação. Olha o clima que o Fluminense vai para esse jogo de amanhã. O carro do jogador do Vasco também, uma confusão danada lá na Barra, é onde fica localizado o CT, tanto do Fluminense quanto do Vasco. Eles são bem próximos, um clima bem hostil, um clima bem pesado. Fernando Diniz balança e muito no cargo de treinador do Fluminense. Multa rescisória alta e 53 mil ingressos vendidos, mas o setor sul, que é destinado exclusivamente aos tricolores, não está esgotado, ou seja, novamente, a torcida do Fluminense não comprou a ideia. Os demais setores estão esgotados, óbvio, é a torcida do Flamengo indo em peso para esse duelo extremamente importante para o Flamengo. O Flamengo vive um grande momento, o Fluminense vive um péssimo momento. A torcida do Fluminense esse ano tem sido vergonha também. O próprio auxiliar do Diniz reclamou que o torcedor não vem comparecendo ao Maracanã nos jogos do Fluminense e, mais uma vez, o torcedor tricolor deixando a desejar. E nós apuramos o que o Diniz estava tramando fazer para tentar vencer o Flamengo nesse domingo. Pois é, ele vai mudar a escalação, vai surpreender na escalação, vai botar um jogador. Na verdade, ele vai tentar repetir a estratégia que o Bahia fez com o Flamengo na quinta-feira. Nós apuramos a escalação do Fluminense e divulgamos nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, @ViniCasagrande, e também no TikTok, @ViniCasagrande7. Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Antônio Carlos e Martinelli de volante atuando como zagueiro, Diogo Barbosa na lateral esquerda. Marcelo não será titular, ainda não tem informação se ele será relacionado, mas não vai começar jogando. Renato Augusto, Lima, Gabriel Pires sendo titular, um jogador que é muito criticado pela torcida do Fluminense, e Ganso, esses 4 jogadores no meio de campo. E a dupla de ataque, John Kennedy e Cano. Qual é a ideia dele? Preencher ao máximo o meio de campo, mesmo sendo um meio de campo extremamente lento, mas ele quer preencher ao máximo o meio de campo, porque ele entende, o Diniz entende, que fazendo desse jeito, tal como o Bahia fez, pode levar vantagem em cima do Flamengo nas jogadas do meio. Essa é a estratégia dele, foi isso que ele conversou, inclusive, com os jogadores, mas nós apuramos e conseguimos descobrir o que ele estava pensando em fazer. E agora, a informação que eu tenho é que o Tite e sua comissão técnica, ao saberem da escalação do Fluminense, essa surpresa toda, já se reuniram para debater a estratégia para superar o Fluminense nesse domingo. E aí vocês vão me perguntar qual é o provável Flamengo. O Tite tem 2 dúvidas. Eu falo 2 dúvidas por quê? Porque na atividade de hoje ele esboçou um time e logo depois ele fez alterações. Ele começou com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda, depois ele colocou o Ayrton Lucas, Léo Ortiz começando como primeiro volante, depois ele colocou o Alan, Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique na vaga do lesionado Cebolinha e Pedro. Lembrando que Cebolinha vai ficar aí pelo menos 2 semanas longe dos gramados, podendo chegar a 1 mês. Então o Bruno Henrique precisa correr contra o tempo para recuperar o bom futebol o mais rápido possível, porque ele será peça extremamente importante. Para esse jogo, terá concentração, os jogadores vão se apresentar ao técnico Tite lá no Ninho do Urubu na noite desse sábado, treinaram pela manhã, foram liberados durante o dia e na noite do sábado eles se reapresentam. Terá concentração, um jogo extremamente importante, vão dormir no Ninho do Urubu e no domingo, jogo normalmente, café da manhã, tudo certinho lá no Ninho do Urubu. A grande novidade do Flamengo na lista de relacionados será o atacante Carlinhos, que
tem apenas 58 minutos disputados com a camisa do Flamengo, 45 minutos contra o Palmeiras, 13 minutos contra o Atlético Goianiense. Teve alguns problemas pessoais, como infelizmente o falecimento da mãe dele, teve problemas físicos e agora, depois de muito tempo, ele volta à lista de relacionados. Que dê tudo certo na vida do Carlinhos, um cara que eu já falei aqui milhões de vezes, tem uma história de vida linda, sensacional, mas eu creio que no Flamengo terá pouquíssimas oportunidades. Ó, vou lançar meu palpite aí para o jogo. Acho que o Flamengo vence esse domingo. Acho que a vitória do Flamengo, inclusive, vai fazer o técnico Fernando Diniz ser demitido. Isso é opinião, não é informação. Beleza? E qual a opinião de vocês? Tamo junto, galera! Jogão, meus amigos, jogão. Amanhã é jogão. Fla-Flu no Maracanã. Flu-Fla. Mando do Fluminense. Vendeu-se pouco ingresso à parte do Fluminense. A crise está estancada no nosso rival. A crise está feia. Se o Flamengo ganhar, que vai ganhar, Diniz cai. Diniz cai. Diniz não fica. É muito difícil que Diniz consiga ficar se perder para o Flamengo. Provavelmente a queda, o Mengão Malvadão vai derrubar mais um, hein? Meus amigos. Olha, o jogo de amanhã vai ser complicado. O Fluminense armou aí a estratégia deles aí, povoando o meio-campo, colocando muita gente no meio-campo para que tente dificultar o jogo do Flamengo. Mas são jogadores lentos, são jogadores que não têm muita rapidez ali no passe, na saída de bola, são craques, Renato Augusto, Ganso, tem um bom lançamento, mas eles são lentos. E o Flamengo tem que aproveitar essa lentidão deles para fazer um grande jogo ali no meio-campo, ser mais rápido que eles, sair dessa marcação, sair desse povoamento, jogar bem pelas pontas, pelas laterais, e vai dar certo. Nós vamos vencer esse jogo e nós vamos derrubar mais um. A crise está horrorosa. Vocês viram aí nos vídeos como os atletas foram pressionados pelos torcedores no centro de treinamento do Fluminense. A coisa tá feia lá, meus amigos. A coisa tá feia. Mas o Flamengo não tem nada com isso. Nós vamos amanhã vencer e eu vou deixar o meu placar 3-0. Deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser esse jogo. O Flamengo vai fechar o caixão e vai enterrar o Fluminense, o lanterna do Campeonato Brasileiro. É isso aí, meus amigos. Amanhã esse jogo às 4h no Maracanã. Vamos estar todo mundo aqui reunido para ver o Mengão, líder do campeonato. Um abraço a todos e até a próxima. Se inscreva no canal, deixa o seu like aí. E até a próxima. Um abraço a todos e até amanhã.